Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 11. Jesus, autor e consumador da fé. Antes de começar o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu nos introduzimos para te adorar. Só o Senhor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nos regozijamos no Deus que nos criou, nos regozijamos no Deus que nos salvou e nesse Deus que vai voltar para nos buscar e nos arrebatar para o céu. Querido Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha nos iluminar ao estudarmos a Tua Palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o autor e consumador da fé. Verso áureo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Paulo fala de Jesus Cristo como o maior de todos os heróis da fé. Depois de falar de dezenas de heróis da fé, Paulo apresenta o perfeito, o imaculado santo Filho de Deus, aquele que nunca pecou, Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Os capítulos 11 e 12 de Hebreus provavelmente sejam os capítulos mais amados dessa carta de Paulo. Eles descrevem a vida cristã como uma corrida em que todos participamos e em que os que permanecem fiéis receberão a recompensa. Também descrevem o drama da redenção como uma corrida em que as pessoas de fé do passado perseveraram, apesar dos sofrimentos, mas ainda não receberam a recompensa. Estão aguardando os heróis desta última geração. Por isso, queridos, a história termina com nossa participação. Nós somos os heróis desta última geração. Nós fazemos parte do ato final. Corremos a última parte da corrida e Jesus está sentado na linha de chegada à direita de Deus. Ele é nossa inspiração e o melhor exemplo de como realizar a corrida. Ele é a testemunha suprema de que a recompensa é verdadeira. Ele é o precursor que nos abre o caminho. Hebreus capítulo 11 explica que fé é a confiança nas promessas divinas, mesmo que ainda não possamos vê-las. Esta lição explora o que é a fé e como esta pode ser obtida por meio de exemplos do passado, mas de maneira especial e central, por meio do exemplo que é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Aleluia. Na parte de domingo, o justo viverá pela fé. Este texto que Paulo usou aqui em Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39, esse texto veio lá do Antigo Testamento. Por que Paulo está falando que o justo viverá pela fé, citando Abacuque? Queridos, para mostrar que a fé é o estilo de vida dos filhos de Deus no Antigo Testamento, na Velha Dispensação, como também no Novo Testamento. Sempre os filhos de Deus foram salvos pela fé. Fé no Cordeiro de Deus prometido no Messias. No Antigo Testamento, a salvação era pela fé no Messias que viria. No Novo Testamento, a salvação continua sendo pela fé no Messias que veio, que nasceu, que viveu entre nós, que morreu, que ressuscitou e que subiu ao céu e que vai voltar. Abra sua Bíblia, então, vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, os versos 35 a 39. Hebreus capítulo 10 e os versos 35 a 39. Aqui nós lemos:
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não desanime, em outras palavras. Não desista, porque a confiança que temos em Deus tem grande e avultado galardão. Existe uma recompensa, um novo céu, uma nova terra, a vida imortal sua e minha com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Verso 36 diz: porque necessitais de paciência. Você precisa e eu preciso de paciência. Paciência e perseverança para não desanimarmos. Necessitamos de paciência para que depois de havermos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. A promessa se cumprirá na segunda vinda de Jesus Cristo. Não podemos desistir antes, meus queridos. E o verso 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O que é que nós estamos esperando e que há de vir? A segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, ele nos comprou com o seu sangue. Ele pagou o preço. E agora, na segunda vinda de Jesus, ele volta para nos buscar, para nos levar para junto dele. E o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vivemos da fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se agrada quando as pessoas desistem, desanimam e sentam na beira do caminho enquanto a revelação da verdade de Deus continua progressivamente. Queridos, nós estamos caminhando em direção ao grande clímax na história desta terra, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, não podemos recuar. E o verso 39 diz: nós, porém, louvado seja Deus, nós, porém, não somos daqueles que se retiram, ou seja, daqueles que desanimam, daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Queridos, Paulo apresentou a sua exposição sobre a fé citando Abacuque capítulo 2. É de lá que Paulo tirou a expressão o justo viverá pela fé. Abra sua Bíblia em Abacuque e vamos ver então Abacuque capítulo 2 e os versos 2 a 4. Abacuque capítulo 2 e os versos 2 a 4. Aqui nós lemos: então o Senhor me respondeu, dizendo para Abacuque, isto era lá no ano 630 a.C. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nos dias do profeta Abacuque, queridos, que segundo muitos estudiosos viveu nos dias do profeta Jeremias, Abacuque e Jeremias foram contemporâneos, tudo estava dando errado. O povo escolhido de Deus estava todo errado e chamou a atenção a sinceridade com que o profeta Abacuque falou com Deus. Aqui em Abacuque capítulo 1, verso 2 diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? À sua volta, Abacuque estava testemunhando roubos, brigas, rivalidades, perversidade. E o que Deus estava fazendo? Aparentemente, não estava fazendo nada. Esta é uma pergunta muito comum. Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Esta foi a pergunta feita pelos judeus no campo de concentração de Auschwitz, quando 6 milhões de judeus foram mortos. Esta é a mesma pergunta que fazemos quando um ente querido está morrendo. Deus viu a apostasia do seu povo
e a angústia de Abacuque e deu uma resposta ao profeta Abacuque dizendo que em breve permitiria que os babilônios invadissem a terra. Abacuque capítulo 1, verso 6, diz que Babilônia viria e invadiria a terra. Eles seriam usados como instrumentos de Deus para trazer julgamento divino sobre o povo escolhido que tinha se afastado de Deus. A resposta divina irritou mais ainda o profeta Abacuque. Por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Isso está em Abacuque capítulo 1 e o verso 13. Queridos, cerca de 630 a.C., Deus deu essa mensagem para Abacuque. Ele estava desesperado. Foi então que Deus falou para ele aqui em Abacuque capítulo 2, verso 2 a 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Abacuque não via nenhuma esperança, mas Deus deu uma esperança para ele. Esta situação de sofrimento do povo de Deus vai acabar. É uma profecia para um tempo determinado. Queridos, aplicando-a para os nossos dias, nós estamos vivendo também num tempo de angústia, angústia das nações, guerras, violência e mortes. Nós estamos clamando a Deus: por favor, Senhor Jesus Cristo, abrevie o tempo, poupa o teu povo, volte logo, querido Jesus, chega de sofrimento. E queridos, Deus está dizendo para nós hoje o que disse para Abacuque: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Hoje nós temos as profecias de Daniel e de Apocalipse, que são escatológicas, que falam exatamente do que tem que acontecer agora no tempo do fim, antes da segunda vinda de Jesus. E o verso 3 aqui diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Naquele tempo, a libertação do povo de Deus tinha um tempo determinado. Hoje, também, a libertação do povo de Deus tem um tempo determinado. E até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Naquele tempo, o que Abacuque estava esperando era a libertação. Libertação do inimigo, que era a Babilônia. Queridos, hoje nós também estamos aguardando a libertação. Jesus Cristo virá para nos livrar das mãos da Babilônia papal. Naquele tempo era a Babilônia literal, hoje é a Babilônia papal. Ela vai cercar o povo de Deus, ela vai impor a abominação desoladora, o decreto dominical vai perseguir o povo de Deus. E nós esperamos a libertação que virá, com certeza, porque Jesus prometeu, ele vai nos arrebatar para o céu. E o verso 4 diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nela, mas o justo pela sua fé viverá. Naquele tempo de Abacuque, o justo deveria viver pela fé. Hoje, você e eu precisamos viver pela fé. Meus queridos, a mensagem de Deus para você hoje, usando Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. Essa mensagem de Paulo aos Hebreus é a mensagem de Deus para você hoje. Aqui ele diz, Hebreus capítulo 10 e o verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Espere, não desanime, continue olhando para frente e para cima, é de lá que virá o nosso socorro, nosso Salvador Jesus. O justo viverá da fé, e se ele recuar, nós não vamos recuar. A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você fique firme, meu querido irmão, porque o que tem que vir, virá e não tardará. Aleluia! Na parte de segunda-feira, pela fé, Abraão. Agora, queridos, a lição concentra-se no capítulo 11 de Hebreus. Aqui no capítulo 11 de Hebreus está aqui uma dissertação sobre a fé.
mostrando uma grande avenida chamada Avenida da Fé, onde aqueles que desfilam por ela são aplaudidos por anjos dos dois lados. E são dezenas de heróis da fé, heroínas da fé. O capítulo 11 de Hebreus começa no verso 1 dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Paulo começa explicando, definindo o que é fé. Fé não se refere a alguma coisa que nós estamos pegando, apalpando. Fé diz respeito àquilo que nós ainda não vimos, mas cremos que existe. Nós cremos que Jesus vai voltar. Isto para nós é real. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o que você espera, meu irmão? O novo céu e a nova terra, a segunda vinda de Jesus. A fé me dá esta certeza. E aqui diz que fé é a prova das coisas que se não veem. Nós ainda não vimos Jesus Cristo face a face. Nós ainda não assistimos à segunda vinda gloriosa, majestosa de Jesus. Nós ainda não entramos pelos portões da Nova Jerusalém, mas nós cremos que isto é real, é verdadeiro, pela fé. E o verso 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. No Antigo Testamento, os heróis da fé viveram pela fé. E hoje nós continuamos vivendo pela fé. Verso 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Não estivemos lá na semana da criação, quando Deus disse haja luz e houve luz, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Nós não estávamos na semana da criação lá, assistindo todo o ato criador de Deus. Mas nós cremos pela fé que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, e é o nosso Redentor também. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, numa semana literal de 7 dias. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aqui, na lista, na grande avenida da fé, o primeiro herói que aparece, queridos. O primeiro herói da fé que aparece é Abel. Ele vem desfilando pela avenida da fé, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Já nos primeiros 2 filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, ali se manifestou o reino da graça através de Abel e a salvação pelas obras através de Caim. Caim tentando se salvar pelas obras, não fazendo aquilo que Deus mandou, não crendo no sangue do Cordeiro, mas ali estava Abel, fiel, crente no Cordeiro, no Messias, que ofereceu a Deus um cordeiro e foi aceito, e irou o seu irmão Caim. Queridos, desde o princípio Deus colocou a inimizade entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. Não há comunhão entre luz e trevas. Caim, ele se deixou possuir por Satanás e odiou o seu irmão Abel. Abel se deixou possuir pelo Espírito Santo e perseverou, morreu firme e fiel ao Deus em que ele cria. Por isso diz aqui, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O segundo grande herói da fé, que aparece desfilando pela grande avenida de Hebreus 11, o segundo herói da fé é Enoque, verso 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho do que agradara a Deus. Enoque foi arrebatado para o céu em vida. Ele andou com Deus. Tão intimamente era o caminhar de Enoque com Deus, que Deus disse: Enoque, vamos caminhando, mas não vamos voltar para a sua casa. Agora eu vou levar você, Enoque, para a minha casa. E levou Enoque para o céu. Queridos, o trono de Deus está na Nova Jerusalém. Enoque foi levado para o céu, foi levado para a Nova Jerusalém, e lá está aguardando
também os heróis desta última geração. E agora nós vemos aqui no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que viver pela fé. Fé é a mão que se apossa dos méritos de Jesus Cristo. Fé é o pé que corre para o monte do Calvário, buscando em Jesus Cristo o Salvador. Fé não é abstrata, fé é ação. É você indo em direção a Jesus Cristo, abraçando-o como Salvador. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, verso 7. Este é o terceiro grande herói que aparece desfilando pela grande avenida de Hebreus 11. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé teve uma experiência que nenhum outro ser humano teve. Ele passou pelo dilúvio universal. Ele viu o mundo perfeito como veio lá no Jardim do Éden e que estava sendo corrompido pelo pecado. Ele viu esse mundo sendo coberto pelas águas. Tudo foi destruído, mas Deus preservou a família de Noé, porque ele foi achado justo, íntegro aos olhos de Deus. Ele construiu a arca para a sua família. Queridos, nós temos que salvar a nossa família também. Assim como Noé construiu a arca para salvar a sua família, nós hoje, como pais, somos responsáveis diante de Deus pela salvação dos nossos filhos, do nosso lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora, queridos, no verso 8, aparece o grande herói da fé, chamado de o pai da fé, Abraão. Diz aqui o verso 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão obedeceu quando chamado. E agora Hebreus capítulo 11, verso 9. Pela fé, falando de Abraão, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, a nova Jerusalém, da qual o artífice e construtor é Deus. E continua falando agora de Sara. Hebreus capítulo 11, verso 11. É a primeira grande heroína que aparece desfilando pela grande avenida de Hebreus 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, no caso de Abraão, que já era velho, não poderia ter mais filhos, mas descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Eles ainda não receberam as promessas de Deus, mas estão aguardando os heróis desta última geração. Verso 17 diz, pela fé Abraão ofereceu a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Ele só tinha este filho. Aos olhos de Deus, Isaque era o filho da promessa, não Ismael, mas Isaque. E aqui diz, no verso 18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Quando Deus pediu o sacrifício de Isaque, testou a fé de Abraão, porque ele falhou antes, ele falhou mentindo que Sara não era sua esposa, e queridos, agora Deus exigiu dele uma prova maior, o sacrifício do seu filho unigênito. Mas ele obedeceu. E queridos,
Ele acreditava que Deus, que disse que a sua descendência seria inumerável, inumerável como a praia do mar. Abraão entendeu que Deus poderia ressuscitar Isaque para cumprir a promessa de uma descendência para Abraão. Por isso diz aqui, considerou que Deus, verso 18, era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Ele teve novamente Isaque de volta nos seus braços, porque Deus proveu o cordeiro. Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Abraão entendeu o plano da salvação. Por isso, Jesus Cristo disse lá em João capítulo 8, versos 56, 57 e 58. Abraão exultou por ver o meu dia e viu-o. Por que Abraão viu a Jesus Cristo? Porque ele viu aquele cordeiro e viu no cordeiro provido para morrer no lugar de Isaque. Ele viu naquele cordeiro Jesus Cristo, o Messias. Por isso exultou por ver o meu dia e viu-o. Queridos, Abraão entendeu o plano da salvação revelado por Deus ali no Monte Moriá. Hebreus observa que a instrução divina a Abraão de que oferecesse seu filho como sacrifício parecia implicar uma contradição. Porque se a descendência de Abraão seria através de Isaque, como é que Deus pedia agora para que Isaque fosse sacrificado? Isaque não era o único filho de Abraão, Ismael era o seu primogênito, mas Deus disse ao patriarca que aceitasse o pedido de Sara, expulsasse Ismael e a sua mãe, porque ele cuidaria deles e porque a descendência de Abraão seria nomeada através de Isaque e não através de Ismael. Em Gênesis capítulo 22, Deus pediu para Abraão que oferecesse Isaque como holocausto. Essa instrução contida em Gênesis 22 parecia contradizer categoricamente as promessas divinas. Hebreus afirma que Abraão surpreendentemente resolveu o enigma ao chegar à conclusão de que Deus poderia ressuscitar Isaque depois que ele fosse oferecido em sacrifício. Isso é incrível, porque ninguém ainda havia sido ressuscitado até então. No entanto, parece que a experiência anterior de Abraão com Deus o levou a essa conclusão. Observa que Isaque foi concebido pelo poder divino por meio de alguém praticamente morto. Paulo também observou que apesar de Abraão estar praticamente morto e Sara ser estéril, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, pois acreditava que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Portanto, queridos, Abraão deve ter presumido que se Deus, em certo sentido, já havia concedido vida a Isaque, ele poderia fazê-lo novamente. Pelo modo como Deus tinha agido no passado, Abraão viu uma sugestão do que ele poderia fazer no futuro. Abraão creu e ofereceu Isaque em sacrifício. Queridos, quando Abraão levantou a mão para sacrificar Isaque, Deus bradou do céu: Abraão, Abraão, não mates o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Queridos, no coração do pai Abraão, quando ele levantou a mão para tirar a vida de Isaque, no coração do pai Abraão, Isaque já tinha morrido. Por isso, Deus aceitou o sacrifício que na mente e no coração de Abraão já tinha acontecido. E Deus disse: basta. Queridos, Deus fez de Abraão o pai da fé. O pai da fé. Mas Abraão era cheio de defeitos e fragilidades como você e eu. Deus quer nos fazer fortes naquilo que nós somos fracos. Aquele que tinha a tendência de mentir, ele foi transformado em pai da fé. Você pode se tornar forte naquilo que você é fraco, em nome de Jesus Cristo. Moisés, que era nervoso e que se levantou e matou um egípcio, ele se tornou o homem mais manso da terra. Tiago e João, filhos do trovão, veja, queridos, como João se tornou um discípulo chamado discípulo do amor, o discípulo amado. Queridos, Deus pode sim nos fazer fortes
naquilo em que somos fracos, porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Aleluia. Na parte de terça-feira, Moisés crendo no invisível. Agora eu convido você para que leia Hebreus capítulo 11 e os versos 20 a 28. Aqui nós lemos: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, pela fé, pela fé. Como é a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã? Vivemos pela fé? Crendo no invisível? Crendo na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo? Pela fé você contempla a Nova Jerusalém e aqueles grandes portões pelos quais nós vamos entrar para receber das mãos de Jesus Cristo a coroa de ouro, a coroa da vitória? Pela fé, pela fé. Não é pelo que vemos, não é pelo que pegamos, mas é pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Por isso diz aqui, verso 32, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. E agora o verso 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Verso 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Eu amo este texto. Pela fé ele ficou firme como vendo o invisível. Queridos, nós temos que ficar firmes vendo o invisível. E o verso 28 diz, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Verso 29, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Queridos, Moisés é este grande herói da fé, que está na grande avenida de Hebreus capítulo 11. A grandeza de Moisés é que ele foi capaz de ver além das promessas do faraó. Ele estava vendo o invisível, as promessas divinas. Hebreus diz que a visão de Moisés estava fixada na recompensa, não nas riquezas do Egito. Essa recompensa é a mesma mencionada em Hebreus capítulo 10 e o verso 35. Queridos, assim como Moisés estava pensando, fixou a sua mente na promessa, nós também precisamos fixar nossa mente na promessa que Deus fez. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Esse grande e avultado galardão é a segunda vinda de Jesus, é o novo céu e a nova terra, é a nova Jerusalém. Nós temos que fixar a nossa mente nestas promessas de Deus. As palavras de Paulo sobre a decisão de Moisés devem ter ecoado poderosamente no coração dos seus primeiros leitores. Eles haviam suportado reprovações, insultos por causa da fé em Jesus Cristo, foram afligidos e perderam bens. Alguns estavam na prisão. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus e trocou a riqueza do Egito pelos insultos associados a Jesus Cristo, pois Moisés acreditava que a recompensa era maior do que qualquer coisa que o Egito pudesse oferecer. Queridos, nós vivemos no Egito do pecado. Qualquer coisa que Satanás queira oferecer para você é infinitamente menor, sem nenhum valor,
comparado com aquilo que Jesus oferece para você. Não se deixe iludir pelas ofertas do Egito do pecado, pelas ofertas que Satanás nos faz. Vamos fixar nossa mente na promessa de Jesus Cristo. Eu irei, mas eu voltarei. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Vamos fixar nossa mente nesta bendita promessa de Jesus Cristo, de João capítulo 14, verso 1 a 3. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa é a nossa esperança. Deveremos fixar nossa mente nesta promessa, neste galardão que é certo. Não desanime, não desista, porque aquilo que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Queridos, o apelo que Paulo está fazendo aqui em Hebreus é um apelo direto para você e para mim. Nós que estamos vivendo nestes últimos dias que precedem o segundo advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo estimulados, animados para permanecermos olhando para cima, de onde virá o nosso Salvador muito em breve. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Raabe e outros heróis da fé. Abra a Bíblia agora em Hebreus capítulo 11 e vamos ler então o verso 31 em diante. Hebreus capítulo 11 e o verso 31. Pela fé, Raabe. Aparece agora aqui a segunda grande heroína da fé. Queridos, Raabe não era do povo de Deus. Raabe era uma prostituta, cuja casa estava em cima dos muros de Jericó. Raabe, ela depositou fé num Deus que ela não conhecia. Ela ouviu falar desse Deus, mas ela não assistiu aos milagres da libertação do Egito no dia da Páscoa, no dia do Êxodo. Ela não assistiu o milagre do Mar Vermelho se abrindo. Ela não assistiu o milagre da água saindo da rocha. Ela não assistiu o milagre do maná caindo cada dia. Ela não viu estes milagres, mas ela creu no Deus de Israel. Queridos, Raabe foi recompensada, porque o nome dela está nesta grande lista, e ela vai desfilar também pela grande avenida de Hebreus 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Deus recompensou a fé de Raabe, e ela não se salvou sozinha, ela salvou a sua família. Ela trouxe para dentro da sua casa toda a sua família. E quando Jericó foi destruída, a sua família foi preservada. Queridos, nós também temos que pensar na salvação da nossa família. Você não se salva sozinho. Você quer salvar a sua esposa, seus filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora o verso 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão. Paulo fala agora, me falta tempo, espaço para escrever e falar de Gideão e dos seus 300 soldados, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. São centenas de heróis da fé, do passado, e são milhares e milhares e milhares de heróis da fé desta última geração. Queridos, Raabe é provavelmente a personagem mais inesperada que encontramos aqui em Hebreus capítulo 11. Quem poderia imaginar que Raabe entraria nesta lista dos heróis da fé? Ela é uma das duas mulheres mencionadas pelo nome e está na 10ª posição na lista, sendo que os primeiros eram antepassados e patriarcas de Israel, e cada um foi considerado justo. Ao lermos sobre Raabe, descobrimos que ela era uma prostituta gentia. O mais surpreendente é que ela também é o centro temático e o clímax do capítulo. A lista é organizada de forma única. Cada introdução começa com a frase pela fé, pela fé. O padrão básico é pela fé, Moisés, pela fé, Abraão, pela fé, Noé. Essa repetição aumenta a expectativa do leitor de ouvir que pela fé Josué conduziu o povo à terra prometida.
Mas em vez de falar de Josué, depois de falar de Moisés, Deus fala de Raabe. A prostituta tomou o lugar de Josué, mas Josué também é um dos heróis da fé. Mas aqui nesta lista, Raabe tomou o lugar de Josué. Após a menção de Raabe, o padrão repetitivo termina abruptamente dizendo: e que mais direi? Hebreus capítulo 11, verso 32. E em seguida, Paulo lista alguns nomes de eventos sem mencionar detalhes. O ato de fé de Raabe foi que ela ouviu, ela creu, ela obedeceu, embora não tivesse visto nada. Ela não viu as pragas do Egito, nem a libertação no Mar Vermelho, nem a água fluindo da rocha, nem o pão descendo do céu. Ainda assim, Raabe creu. Ela foi um bom exemplo para os leitores de Hebreus, que não ouviram Jesus pregar, nem ouviram fazer milagres. E também para nós, que não vimos nenhuma destas coisas, mas que cremos. Raabe era uma prostituta que morava numa casa sobre o muro de Jericó. Ela ocultou 2 espias israelitas enviados para verificar as defesas daquela cidade. Por causa da sua bondade para com eles e da sua declaração de crença no Deus de Israel, os espias prometeram que a vida de Raabe e de seus familiares seria poupada quando ocorresse o ataque a Jericó. Paulo prosseguiu com a lista de Hebreus capítulo 11, verso 33 até o verso 38, queridos. Aqui diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Paulo descreve o sofrimento dos heróis da fé. Nós não vivemos no céu ainda, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui ainda não é o céu. Aqui existe, sim, para os filhos de Deus, muito sofrimento, muita perseguição, muita lágrima. Mas em breve, Jesus Cristo cumprirá a promessa. Em breve, ele virá e não tardará. Não desanime, meu querido irmão, minha querida irmã. Permita que o seu nome seja conservado no livro da vida. Almeje, peça que o seu nome entre para esta grande avenida da fé, porque você e eu somos convidados para fazer parte deste exército de Jesus nesta última geração. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versos 1 até o verso 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, nós não temos nada a ver com o pecado, porque o pecado é Satanás. Deixemos, portanto, o pecado que tão de perto nos rodeia. Estamos cercados por pecados, por atos pecaminosos. Nós vivemos neste mundo que o príncipe é Satanás. O mundo jaz no maligno, mas você e eu somos de Jesus Cristo. Deixemos o pecado, deixemos todo o embaraço, tudo que nos atrapalha nesta corrida para o céu, e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, não desanimando, não perdendo de vista o céu e a nova Jerusalém. Verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, não é para ficar olhando dos lados e nem para trás,
mas olhando para Jesus, é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele tinha certeza da alegria que ele teria em ver a salvação de milhares de pessoas que seriam salvas pelo sangue dele derramado na cruz. Por isso ele não desanimou, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus foi entronizado no céu. Ele de lá observa você. Ele de lá manda auxílio para você. Ele envia os anjos para cuidarem de você. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nós temos que resistir até ao sangue, dispostos a morrer por Cristo. Você e eu somos desafiados. Precisamos estar dispostos a, como mártires, derramar o sangue por amor a Jesus Cristo. Se Deus nos chamar para sermos mártires, Ele nos dará também a fé dos mártires e a coragem dos mártires. No momento certo, Ele dará a coragem para você, o ânimo, como deu para Jerônimo, como deu para João Hus. Queridos, Jesus Cristo nos revestirá do poder do Espírito Santo. Queridos, a lição começou falando de Paulo usando Abacuque. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Agora, queridos, Abacuque ainda tem uma outra mensagem para você. Abra sua Bíblia aqui em Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Vamos ler os versos 17 a 19. Eu quero deixar com você esta mensagem. A mensagem do profeta Abacuque, que se completa com a mensagem do apóstolo Paulo de Hebreus capítulo 10, capítulo 11 e 12. Aqui nós lemos Abacuque capítulo 3, verso 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Queridos, as provações existem, mas ainda que o mal venha, ainda que sejamos perseguidos, ainda que tudo pareça que está falhando e que não há esperança, mas a minha fé, ainda que tudo isso aconteça, a minha fé vai permanecer inabalável em Jesus Cristo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja produto na oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, queridos, ainda que tudo de mal aconteça, nossa fé deve permanecer inabalável naquele que disse: o que há de vir, virá e não tardará. Não desanime, o justo vive pela fé. Que esta fé mencionada por Hebreus capítulo 11 seja colocada em você. Que Jesus Cristo nos fortaleça a fé. E pelos olhos da fé, vendo o invisível, aguardemos o segundo advento, a segunda vinda de Jesus Cristo, com grande alegria, sabendo que Ele cuida de nós, que Ele virá nos buscar, Ele virá para nos arrebatar, para irmos com Ele para o novo céu, para a nova terra. Ainda que as coisas ruins aconteçam, nossa fé permanecerá inabalável em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixo com você esta mensagem de esperança e de coragem e de ânimo. Que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. Amém.